Olá, meu nome é Marina Moll, eu sou figurinista, atriz e professora e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como funciona o figurino cênico. O figurino cênico está sempre inserido num contexto cênico que seria dança, teatro, espetáculos de música, a própria novela, o cinema, e ele é, na verdade, as roupas que os atores usam dentro daquele contexto. O figurino ele tem que estar inserido numa narrativa, então ele tem que ter junto dele uma história, ele vai ajudar a contar a história. Ele é um elemento estético muito importante dentro da narrativa. Isso é muito legal a gente entender que essa roupa ela precisa estar inserida dentro de uma narrativa. Ela não pode ser algo como uma roupa que a gente usaria na rua, é um pouco diferente da moda, né, do que a gente está acostumado a ver como moda. Ele é sim algo criativo, que a gente precisa ter um olhar apurado para aquela roupa que vai ser construída, assim como as roupas de moda. Mas qual que é a diferença? A moda ela vai ditar um momento, uma época histórica. O figurino ele está dentro sempre de um contexto narrativo, então ele é uma ficção. Ele está falando ali de uma ficção, de uma história que a gente está querendo contar, de uma história que a gente está querendo construir junto com o público, junto com os atores e junto com outros elementos que compõem toda a parte cênica. Para criar um figurino, eu preciso então primeiro conhecer a história, né? Eu preciso saber qual é a narrativa que vai ser contada, o que a gente vai falar com aquela história. O figurino ele não existe independente disso, então ele precisa estar associado à história. Primeiro a gente conhece a história e também como aquela história vai ser contada, né? Quais são os elementos estéticos que vão ser usados para contar aquela história. Eu trabalho muito com figurino cênico para teatro, né? Então eu vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre como funciona o processo de criação dentro do teatro. Mas lembrando que o figurino ele serve para qualquer elemento cênico, né? Para qualquer comunicação que também seja visual. Então serve para cinema também, novela. Eu vou falar um pouquinho mais do teatro. Então, dentro do teatro, para a gente fazer essa criação, primeiro a gente tem que saber qual história a gente vai contar. Como essa história vai ser contada? Onde essa história vai ser contada? Isso é muito importante também, né? Ela vai ser contada dentro de um teatro convencional? Ela vai ser contada na rua? Ela vai ser contada num espaço alternativo? Tudo isso vai interferir em como eu vou construir essas roupas, né? Da onde eu vou partir para criar essas roupas. Então, a primeira coisa mais importante é conhecer bem a história e saber como essa história vai ser contada. Sabendo isso, o figurinista ou a figurinista vai fazer o seu processo criativo. Dentro do processo criativo envolve uma pesquisa de campo mesmo, de entender quais são os elementos importantes de serem mostrados ali. Então, primeiro eu tenho que fazer uma pesquisa criativa, eu tenho que ter repertório imagético, né? Eu tenho que ter coisas visuais para me inspirar. É uma coisa que eu sempre falo em aula, que a criatividade ela é uma coisa trabalhada, então a gente precisa treinar o nosso olhar para a gente ser criativo, né? Não é uma coisa que nasce com a gente. Então, como figurinista, eu preciso fazer essa pesquisa. Eu tenho que primeiro fazer uma pesquisa visual, que não precisa ser de roupa, qualquer elemento pode me inspirar. Eu decido as cores que eu vou usar dentro daquele contexto e dentro disso também sempre com imagens me inspirando, porque o figurino é um elemento estético, visual. Então tudo que eu vou falar com ele, eu vou falar através do visual. Eu não vou poder explicar sobre aquela roupa. Ela precisa ser entendida visualmente. Então a pessoa precisa olhar, né, o público, quem está vendo, quem está tendo contato com aquela história, precisa olhar e entender o que está acontecendo só de olhar aquela roupa. Então é muito importante essa pesquisa anterior. Passando a pesquisa, a gente vai para a parte prática de como que eu vou apresentar esses desenhos para a equipe, né, para as pessoas que estão envolvidas ali naquele processo criativo. Eu preciso ter uma forma de mostrar a minha criação. Então, em geral, a gente usa os desenhos para isso. Faz um desenho de cada roupa, lembrando que antes de chegar no desenho eu preciso definir qual vai ser a minha paleta de cores, como que eu vou apresentar aquelas roupas. O desenho é uma segunda parte para poder apresentar esse trabalho. Então, primeiro eu fiz a minha pesquisa visual, defini algumas coisas, junto com provavelmente o diretor daquela peça de teatro, ou a equipe, né, a produção, definir aquilo e aí eu vou para a parte do desenho. Feito o desenho, eu apresento
e a gente começa a produção de fato assim que esses desenhos são aprovados. Então, uma vez que eu apresentei esses desenhos e eles foram aprovados, a gente vai começar a produzir de fato os figurinos. Nesse momento é muito importante porque vai entrar uma outra figura aí. Até então, tá só a figurinista trabalhando a parte criativa e agora a gente vai ter a figura da costureira. Quem trabalha com figurino geralmente sabe costurar, entende um pouco dos processos da costura, porque é importante saber, né? Como que eu vou criar uma roupa? É uma roupa que vai ser usada por uma pessoa, né? Como eu disse, está sempre dentro de um contexto, de uma narrativa, de uma história, mas vai ser usada por uma pessoa, então precisa ser uma roupa funcional, ela precisa ter durabilidade, a costura precisa ser boa. Então tudo isso é muito importante também na parte da criação. Claro, é um processo criativo, né? Então a gente vai criar coisas que são fora do comum. A gente vai desconstruir bastante essa costura, mas ela precisa ser uma costura, precisa ser uma roupa que caiba em alguém, que sirva em alguém, que seja confortável, né? Dentro de todo o contexto da história. Então nesse momento é o momento que entra a parte da costura, é o momento em que a gente vai realmente fazer todas as peças. Como o trabalho, né, a demanda de trabalho é muito grande, é importante ter essa parceria com a costureira para que a figurinista fique mais com a parte da produção. Então faz a parte criativa, depois faz a parte de produção, de comprar os materiais, né, ir atrás dessa parte mais prática, e a costureira faz a parte da costura mesmo. Bom, a função da figurinista dentro desse processo é fazer toda a parte criativa primeiro. Ela é quem vai entender o que aquele grupo de teatro, no caso, né, mas o que aquele grupo artístico precisa. Então ela vai acompanhar os ensaios, ela vai fazer toda a parte criativa, mas precisa estar muito presente dentro do processo para entender o que realmente precisa ser dito. É um trabalho criativo e também um trabalho de produção muito intenso. Por quê? A partir do momento que a gente entende a parte criativa, a gente precisa colocar a mão na massa, vamos dizer assim, né? Então, primeiro a figurinista vai, tem uma reunião com a equipe artística, entende o que aquele projeto precisa. A partir do momento que ela entendeu, ela vai fazer toda a parte criativa, de criação, e depois a parte de produção. A parte de produção é a parte de comprar os tecidos e ir atrás dessas coisas, mas não termina aí, porque a partir do momento que a peça estreia, que o trabalho já está sendo apresentado, a figurinista precisa estar por ali também, porque precisa fazer manutenção nas roupas. Às vezes, né, só quando a gente coloca um trabalho mesmo no mundo, que a gente entende do que ele de fato precisa, então quando o público vem, é que a gente consegue ter mais clareza se o que a gente está comunicando está funcionando. Então a figurinista ainda precisa estar ali. Ela acaba fazendo um pouco parte do grupo ali, da equipe, durante um bom tempo, até essa peça ou esse trabalho terminar, né, deixar de ser apresentado, mas ela ainda fica um tempinho ali acompanhando, como eu disse, ou para fazer manutenção das peças, né, isso acontece muito, porque principalmente no teatro a gente apresenta muitas vezes, né, então precisa estar ali sempre em cima, consertando alguma coisa, arrumando alguma coisa, e também para fazer ajustes criativos mesmo, para ver se aquilo que está sendo mostrado está de fato funcionando. Porque antes do público chegar é só uma ideia, né? O espetáculo ele é só uma grande ideia. Precisa do público. O teatro, o público é uma peça fundamental, muito importante. Então assim que o público tem contato com aquilo, a gente consegue ter mais clareza se está funcionando. Então o figurinista trabalha bastante, está sempre dentro também da sala de ensaio. Não é só um trabalho de bastidores, né? Como a gente pensa, embora não apareça de fato, mas está sempre ali junto, acompanhando. Isso é o ideal, isso é muito importante para tudo que for criado ser bem coerente, né? Fazer bastante sentido. A parte da costura é uma das partes mais importantes dentro do processo de criação de um figurino. É quando a gente vai colocar, quando a gente vai materializar toda a ideia que a figurinista teve. Então é muito importante a parceria entre figurinista e costureira. A costureira, ela precisa entender que o figurino ele não é uma roupa comum. Ele não é uma roupa que a gente vai usar na rua, por exemplo, né? Ele é dentro de um contexto criativo. Então, em geral, as roupas que a gente cria, elas são bem desconstruídas, né? Elas têm recortes diferentes, tecidos diferentes, até materiais inusitados que a gente acaba usando na confecção
dessas roupas, porque ela está dentro de um processo criativo, ela precisa ser diferente, ela precisa chamar a atenção do público, ela precisa ter cores às vezes fortes, principalmente em se tratando de teatro, que a gente vê longe, né? A gente não tem essa proximidade com a câmera, então é uma roupa diferente. A costureira, ela precisa ter esse olhar, porque quando a figurinista chegar com a sua proposta, às vezes bem inusitada, a costureira precisa estar aberta para entender que aquilo ali é um figurino. Então pode parecer que o que foi criado não vai funcionar, é estranho, é fora do contexto, é até um pouco maluco às vezes, mas vai funcionar porque a figurinista está acostumada já a criar isso. Então qual que é a função da costureira? O que ela precisa compreender para costurar um figurino? Que a gente não está fazendo uma roupa, a gente está fazendo um figurino. Então, por mais que ele pareça desconstruído demais, ele tem uma função. Para a costureira poder costurar isso, ela precisa sim compreender essa parte criativa. Ela também precisa ter um olhar criativo. Ela pode, inclusive, auxiliar a figurinista, né, a resolver algumas questões ali, a ter mais ideias. Claro que para a costureira já chegam os desenhos prontos, né? A parte criativa já chega quase que fechada. Mas a costureira, se ela tem esse olhar um pouco mais aberto, um pouco mais criativo, ela consegue sim servir também de suporte para aquela criação funcionar mais, como uma roupa, claro, porque aí a costureira sabe disso, né? Ela sabe fazer uma roupa, então ela vai ajudar nisso. Olha, isso daqui pode funcionar melhor, experimenta usar esse material, os próprios tecidos, né? A costureira tem que entender bastante de tecido para ela poder auxiliar nessa parte. Então é uma parceria assim que precisa funcionar muito. Em geral, as costureiras acabam se especializando nessa linguagem, né, do balé, do teatro, para poder fazer um bom trabalho. As roupas que a gente cria nos figurinos, em geral, são bem dinâmicas, porque a gente precisa, às vezes, trocar durante a peça. São, como eu já trouxe, né, são roupas que precisam ser desconstruídas, né, porque geralmente não é uma roupa que o ator vai colocar e vai ficar até o final da peça. Ele vai precisar trocar no meio de uma cena, trocar rápido. Às vezes, são coisas que a gente não pode lavar muito. Por exemplo, botão. Se a gente for fazer uma camisa com botão e o ator precisa trocar aquela camisa, então a gente tem que colocar um botão falso, um velcro por trás. Todos esses detalhezinhos que fazem a magia do teatro acontecer, né? Então aquelas trocas rápidas que a gente não entende como que o ator saiu agora e já entrou fazendo outro personagem. Isso é uma coisa que acontece muito, que a gente vê muito quando a gente está como espectador, né? Como público. Mas quem vai pensar nisso? A figurinista junto com a costureira. Então, de repente, você vai fazer uma calça que é cheia de bolso, é cheia de coisa que precisa trocar, que precisa mudar. Você vai fazer uma calça que vira saia, isso acontece muito também, a gente fazer uma roupa que se transforma em outra coisa, para que aquele ator tenha tempo, né, para montar esse outro personagem. Então, todos esses detalhezinhos, eles precisam ser muito bem, além de pensados, compreendidos, né, por toda a equipe que está trabalhando, principalmente a figurinista e a costureira, que são assim as duas peças fundamentais para que o figurino tenha a sua função bem colocada e seja funcional, né? Ele precisa corresponder ao que aquele espetáculo necessita. Se o ator vai ficar a peça inteira com a mesma roupa, ok, mas só a história vai dizer isso. Em geral, a gente tem toda essa magia, né, dos bastidores, do camarim, toda essa coisa que a gente precisa que aconteça com uma certa agilidade. As peças de teatro, elas duram pouco, né? Elas, em geral, a gente tem 1 hora ali para contar uma história, então tudo precisa acontecer, às vezes, com muita rapidez. Para trabalhar como figurinista, a gente não tem uma formação de graduação, né? Uma faculdade sobre isso. Em geral, a pessoa faz uma faculdade e depois faz uma especialização, uma pós-graduação, ou até um curso de formação, mas seria uma segunda formação. Então, geralmente, a pessoa estuda moda, estuda teatro, estuda artes cênicas e depois vai fazer essa especialização em figurino. É importante fazer um curso, porque dentro de um curso de formação a gente tem a compreensão de todos os elementos necessários para a criação de um figurino, né? Ele tem um processo de criação que precisa ser seguido
para que o figurino realmente comunique o que ele precisa comunicar. Então, em geral, funciona assim. A pessoa faz qualquer formação, né, dentro da área artística, para depois poder se especializar como figurinista. Como costureira, é importante que a pessoa compreenda um pouco sobre o figurino. Claro, ela não vai fazer um curso de formação, mas dentro do projeto Meu Negócio é Costura, essa é a nossa ideia, é trazer um pouco dessas informações. Então a gente dá aulas explicando esse contexto do figurino, trazendo essa visão mais criativa, para que a costureira tenha essa compreensão. Então ela não vai fazer uma formação em figurino, porque ela não vai ser figurinista, ela vai trabalhar junto com a figurinista. Então é importante que ela entenda, né, dos processos de criação, ela entenda o que significa um figurino, mas de uma maneira um pouco mais abrangente e mais focada na costura. Dentro do projeto, então, a gente faz essas aulas com esse objetivo, né, de trazer essa visão desconstruída, essa visão mais criativa. A gente também proporciona, né, a possibilidade de colocar a mão na massa, então da costureira experimentar como é costurar um figurino. Dentro das aulas a gente tem essa atividade, então a gente tem toda a explicação, né, todo o conceito por trás, a gente tem um exercício de criatividade e aí depois a gente coloca a mão na massa mesmo, fazendo, né, experimentando como seria fazer um figurino, como seria desconstruir uma peça de roupa para que ela fique com uma cara mais cênica, para que ela comunique de um outro lugar, né, que ela não seja só uma roupa, mas que ela seja algo mais criativo, claro, dentro de uma história, contando de um personagem, falando sobre aquela história. Então, dentro do projeto, a gente procura trazer essa possibilidade de experimentar como seria uma costureira costurando um figurino. E também dentro dessas atividades, a gente tem um momento em que a gente vai olhar, porque o figurino cênico ele é um elemento estético, então a gente precisa ter esse contato visual para a gente ter mais compreensão do que a gente está falando. Então é um momento que a gente vai até o teatro, além de assistir a peça, né, olhando com esse olhar já dos figurinos, porque primeiro a gente faz a aula teórica, vamos dizer assim, depois a gente coloca a mão na massa e a terceira parte do projeto seria visitar o teatro para poder ver o figurino em ação. Então ali a gente vai já com esse olhar mais desconstruído, entendendo como um figurino funciona, ter um contato de fato com o teatro. Muitas alunas nossas, por exemplo, nunca haviam ido ao teatro, né? Isso é muito legal, um momento muito importante do projeto, bem significativo, né? Não só para nós, mas para as alunas também, porque a gente possibilita esse lugar diferente, né? Sair um pouco da sala de aula e ir para campo, ir para o lugar onde tudo de fato acontece. Então a gente assiste a peça e, em geral, vai para os bastidores, né? Porque o trabalho da figurinista é um trabalho de bastidores. Então a gente vai para os bastidores, conhece as coxias, os camarins, a parte de trás, né, vamos dizer assim, do teatro. A gente entra em contato com os figurinos para ver mesmo de perto como foi aquela costura, como foi o processo de criação. Em geral também a gente conversa com os atores, conversa com toda a equipe para poder ter mais clareza de como a gente chegou até ali, né? Para elas poderem também compreender melhor todo o processo até o final. Então essa parte de ir ao teatro é um momento muito interessante, muito importante do projeto, que a gente gosta muito, tem um carinho todo especial, porque é um momento que a gente vai poder materializar e ter muito mais clareza de tudo que a gente vem conversando, trocando e ensinando até então. É importante a gente entender que o figurino, ele faz parte de uma obra artística. Então, dentro dessa obra, ele não é o único elemento estético. A gente tem ali vários outros elementos estéticos que precisam dialogar com o figurino. A gente tem a iluminação cênica, a gente tem a sonoplastia, o próprio texto, o cenário. Todos esses elementos, eles precisam estar muito alinhados, eles precisam dialogar entre si. Então não é um trabalho individual. Quando eu vou criar um figurino, eu não posso criar só baseada na história, né? Só baseada no que eu pensei da história, na minha visão, no meu entendimento, na minha compreensão da história.
eu preciso também saber o que está sendo criado nas outras partes ali estéticas, né? Como que vai ser esse cenário? Eu não posso colocar uma pessoa, um personagem ali com uma cor que de repente já está sendo usada no cenário. De repente o cenário é muito básico, então o figurino vai contar mais a história. Ou o cenário já vai dar conta de contar muitas partes daquela história, então no figurino eu acabo atenuando um pouco os elementos. Então eu preciso mesmo ter muita clareza de tudo que está sendo construído. E esse processo ele não é simples nem rápido, né? Ele é um pouquinho demorado porque é provável que a gente tenha que criar várias vezes, né? A mesma roupa, né? Ali, o mesmo figurino, porque eu crio, né? Um processo criativo. Então eu vou criar, vou mostrar para a equipe, a gente vai fazer várias reuniões para ver como está ficando o trabalho. E aí de repente teve uma ideia nova de iluminação, vai ser uma luz muito colorida, então isso vai alterar também as cores do tecido, então eu não posso usar talvez muitas cores, e isso tudo vai sendo sempre conversado. Então é um processo que em geral leva tempo, por isso que assim que o texto foi definido, a gente já pode começar a trabalhar na criação dos figurinos também, porque ele provavelmente vai ainda demorar, vou ter que fazer isso algumas vezes, vou ter que trabalhar nesses desenhos algumas vezes até eles serem aprovados. Então também tem que ter um pouquinho de paciência para que as coisas saiam o melhor que elas possam sair. Então é muito importante que toda a equipe esteja sempre juntas nesse processo. Isso não é uma coisa às vezes que a gente vê muito na prática, porque às vezes a gente não tem muito tempo ali para trabalhar, mas o máximo que a gente conseguir esse alinhamento, melhor fica o trabalho, né? Todo mundo tem que saber tudo o que está acontecendo, principalmente na parte estética, na parte de imagens, para que as coisas sejam coerentes entre si, para que uma coisa não roube a cena de outra. Isso é muito importante também da gente entender dentro de um figurino. O figurino, ele não é o elemento central da história. Ele é um dos elementos da história. Então, ele não pode roubar a cena, vamos dizer assim. Ele precisa ser inserido ali de uma maneira que ele seja importante, que ele comunique, mas que ele não seja a grande coisa, a coisa mais importante, mais destacada dentro do processo. A gente usa também muitos materiais diferentes para contar essa história. Mas o que é importante entender? Tudo o que a gente vai colocar no figurino precisa fazer sentido. Ele precisa vir de uma criação. Não pode ser algo que eu goste, né? Não tem a ver com o nosso gosto pessoal. Como eu já falei, ele é algo criativo que está a serviço de uma narrativa. Então é bem diferente de moda. Os próprios atores têm que ter essa consciência que eles não vão usar uma roupa que eles gostam, eles vão usar uma roupa que funcione e que conte a história, que tem a ver com o personagem, que tem a ver com a própria história, com o contexto que ela está inserida. Então, quando a gente vai criar uma roupa de figurino, a gente precisa também ter esse entendimento, que eu não vou colocar ali o tecido que eu acho bonito, eu vou colocar o tecido que vai comunicar aquilo que eu preciso comunicar. Por isso que é muito importante saber, acima de tudo, o que você quer contar com aquela roupa. Eu estou falando da característica daquele personagem, eu estou falando de uma época histórica, ou eu estou fazendo um figurino completamente desconstruído, com materiais de reciclagem, com outros materiais que não sejam tecido em si, porque isso também é uma possibilidade dentro do figurino. Mas por que eu estou fazendo isso? Precisei entender, né? Isso faz sentido com a peça? Isso está me ajudando a contar a história? Ou eu estou colocando porque eu acho bonito? Vou pôr uma flor aqui porque eu gosto de flor. Não, porque essa flor ela vai comunicar. Se uma personagem entrar com uma roupa mais escura, mais fria, com cores frias, o público vai ter uma leitura daquilo. Assim como cores mais quentes, a gente vai ter uma leitura daquilo. Então tudo tem que ter muita coerência, né? Tem que saber muito por que eu estou criando aquilo. Porque eu estou comunicando. Então quando a pessoa olhar, ela já vai ler aquilo, ela vai interpretar aquela roupa. Por isso que a roupa é tão importante. A gente pode usar inúmeros materiais, né? O que a gente tiver de criatividade pode entrar na história, desde que faça sentido, que seja coerente
e que aquilo ajude a comunicar. Eu quero passar uma coisa de modernidade, então o que eu vou usar ali para comunicar isso? Eu acho que essa é uma das partes mais importantes dentro da criação de um figurino. Saber o que eu quero comunicar e como eu vou comunicar. Lembrando sempre que tem uma história por trás, mas tem também, né, o momento e a forma estética como aquela história está sendo passada. Os figurinos, eles começaram a ser pensados mesmo como uma linguagem estética com o início do cinema e da televisão. Então ali que ficou marcado essa função, vamos dizer assim, do figurinista. Até então, as obras artísticas teatrais, elas eram mais feitas na rua, né, de uma maneira um pouco mais coletiva. Então não tinha tão delimitado ainda essa profissão, vamos dizer assim, né? Não tinha ainda essa figura do figurinista tão marcada. Não tinha uma pessoa que pensava isso, era o próprio grupo que pensava isso. O teatro é uma manifestação artística muito antiga, né? Que a gente nem sabe ao certo quando começou. Mas o que se usava muito quando o teatro, quando a gente tem, né, a história, quando a gente tem a memória disso, a gente usava muito as máscaras, porque antes, né, na Grécia, onde o teatro assim começou a surgir de uma maneira mais histórica, que a gente tem relatado, que a gente tem catalogado, que a gente pode olhar como história, eram feitos em arenas, em espaços muito grandes. E a forma como a história era contada também era diferente, os personagens eram marcados, era outro tipo de encenação. O que era importante? O que é muito importante no teatro? O ator ser ouvido, né? Então a gente usava muito as máscaras para aumentar a potência da voz e também para mostrar para o público a expressividade daquele ator. Como era muito longe, né, dentro desse contexto da Grécia, era muito longe, os atores ficavam muito longe do público, então precisava colocar uma máscara, já com toda a característica, com toda a expressividade do ator, para que o público enxergasse o que o ator estava querendo expressar. Isso é um início ali do que a gente pode considerar um figurino, né, mas as roupas em si, elas começaram a ser pensadas com mais cuidado, e com essa função mais demarcada quando a gente começou a ter filmes, uma obra mais audiovisual. E aí depois automaticamente refletiu no teatro, né? O teatro ele pode ser feito de muitas formas e essa parte coletiva, ela durante muito tempo foi mais comum no teatro, né? Então não tinham essas funções tão delimitadas. Todo mundo fazia um pouco de tudo, né? Hoje a gente fala que isso às vezes não faz o trabalho ficar com tanta qualidade, porque é importante ter alguém só olhando aquilo, ter alguém só pensando naquilo, alguém com um olhar trabalhado para aquela função, no caso da figurinista. Então é mais ou menos essa a história, né, de como o figurino começou a ser visto e ser olhado. Claro que no cinema, na novela, na televisão, a gente parte de uma outra linguagem porque a gente tem a câmera ali como um filtro do olhar, né? Então o processo de criação acaba sendo um pouquinho diferente, mas é figurino também e é feito por figurinista, então é muito importante compreender isso. O figurino ele tem diferentes segmentos de atuação. Então eu posso encontrar ele no teatro, no cinema, na televisão, numa obra de música, circo, dança. E eu vou falar um pouquinho de cada um para a gente entender as diferenças na criação entre cada segmento. Na novela, que é uma coisa muito mais comum pra gente, que às vezes a gente nem percebe que é um figurino, né? A história ela é contada de uma maneira mais realista, muito mais próxima da nossa realidade. A gente se identifica com os personagens que a gente vê ali, são histórias do nosso cotidiano. Então o figurino ele acaba seguindo também essa linha mais realista. São roupas que, por exemplo, a gente consegue encontrar numa loja, a gente poderia comprar essas roupas até prontas, né? Inclusive, a novela acaba também, os figurinos, né, usados na novela, eles acabam também ditando moda.
tendências de uma época, né? Então a gente acaba usando o lenço que tal personagem usa, a blusinha que fica famosa numa personagem e acaba vindo também para o nosso cotidiano, para as roupas que a gente escolhe usar. Mas isso não significa que o trabalho ali não seja de um figurinista. É um trabalho sim de figurino. Então ele está associado àquela história, àquela narrativa, ele está ajudando a contar aquela história, mas a forma de criação do figurino é um pouco mais realista, é um pouco mais conectada com a realidade, né? Isso assim, no geral, num contexto geral de novela. Claro que tem algumas novelas que a linguagem estética acaba sendo diferente, um pouco mais criativa, um pouco mais ousada, mas em geral o que a gente encontra na novela é essa conexão mais com a realidade. Mas é um trabalho de figurino que tem ali todo aquele tempo, também tem isso. A novela ela tem um outro tempo, ela conta muitos detalhes da vida do personagem. Então o personagem geralmente tem muitas roupas, tem um guarda-roupa todinho para cada personagem, porque vai mostrar ele na academia, vai mostrar ele em casa, vai mostrar ele acordando, dormindo, conversando, trabalhando, né? Então a novela ela acaba sendo mais trabalhosa nessa parte, né, de quantidade de figurino que a gente tem que ter ali. Mas a característica de criação é muito parecida, então é um figurino também. O cinema, por mais que ele tenha uma linguagem parecida com a novela, porque é uma coisa que a gente vai assistir através de uma câmera, ele tem menos tempo para contar a história. A novela a gente fica 8 meses acompanhando uma novela. O cinema a gente tem 1 hora e meia para contar aquela história. Então o cinema já começa a se aproximar mais do figurino cênico, porque eu vou colocar ali o que é mais importante. Eu não vou poder ousar muito, porque eu tenho pouco tempo para contar aquela história. Mas qual que é a diferença, né, de um figurino, por exemplo, para teatro e cinema? No cinema eu tenho entre, né, o espectador e a obra, eu tenho a câmera. Então eu consigo dar foco nas coisas que eu acho mais importantes. Eu consigo fazer efeitos especiais, porque eu consigo editar aquilo. Então o figurino, ele também acaba passando por um processo um pouco diferente. Eu consigo colocar, de repente, uma roupa maior num ator e fazer um improviso ali, né? Colocar um alfinete ali atrás para diminuir aquela roupa. Eu tenho mais flexibilidade na criação, porque eu posso contar com a edição, posso contar com a câmera, posso contar com outros recursos, né? Que no teatro a gente acaba não contando com esses recursos. O teatro que eu faço é o que vai ficar e é o que o público vai ver. O público vai ver as costas do ator, né? Ele vai ver o sapato que o ator está vestindo. Então tudo tem que ser muito mais pensado. No cinema eu consigo, de repente, filmar só a parte de cima e o ator nem precisa estar com o sapato do personagem em si, sem contar os efeitos especiais. Então são segmentos, né, de figurino, mas que eles, na parte da criação, tem alguns detalhezinhos que são diferentes. Indo já para o palco, né, quando a gente, por exemplo, fala de um espetáculo de música, né, de um show, muitos artistas acabam usando a própria roupa, né, fazem consultoria de moda para alguém só ajudar, um stylist ali ajudar a pessoa a se vestir melhor, mais apropriado. Mas tem alguns espetáculos sim que tem narrativa, que tem história, que tem um contexto, né, algo além que quer ser passado, então dá também para o figurinista trabalhar ali, porque dentro da música tem uma história, né? O show ele tem um começo, meio e fim, as músicas são pensadas, tem uma narrativa, né? Um roteiro ali que conta uma história. Então dá para ter um figurino também dentro desse contexto da música. O que é importante pensar? Eu estou ajudando a contar uma história? É figurino. Se eu estou só vestindo o artista, é uma expressividade do artista, não necessariamente é um figurino. Pode ser um trabalho mais de moda. O circo, né, tem várias também maneiras de apresentar um espetáculo circense, mas o que a gente conhece assim mais tradicional, do palhaço, dos números, né, contorcionismo, malabarismo, tudo ali também, aquela roupa, a gente entende como um figurino, porque o circo, ele é um espetáculo com começo, meio e fim, né? Ele sempre conta uma historinha, ele sempre traz para além dos números uma história. Então, para a gente entender se é figurino ou não, saber se tem a história.
No circo, aí isso é interessante da gente entender, a diferença das linguagens. Porque o que eu preciso no circo? Eu preciso que seja colorido, eu preciso que seja alegre, eu preciso que chame muita atenção, né? O circo, ele é muito grandioso, né? A própria estrutura dele é muito grande. Então tudo isso vai interferir na criação dos figurinos. E o circo também tem uma particularidade que os artistas usam muito o próprio corpo. Então precisam ser roupas que ajudem eles nessa movimentação e não que atrapalhem. Então a criação também vai esbarrar nesses detalhes. Além de tudo isso, também pode ser um espetáculo de dança, que a dança ela também tem uma outra maneira de dialogar, né? Ela vai dialogar só através do corpo, então eu não conto com o texto ali, eu não tenho uma narrativa, uma coisa falada, eu tenho só o corpo. E, em geral, quando a gente assiste um espetáculo de dança, a gente trabalha mais em cima dos conceitos. Claro que o que eu uso ali é um figurino, porque eu estou contando uma história, mas às vezes é uma história mais conceitual. Por exemplo, eu estou falando sobre amor. Se eu estou falando sobre amor, o meu figurino ele não vai falar do personagem, porque não são personagens, né? São dançarinos se expressando e passando essa ideia, por exemplo, do amor. Mas é um figurino. Então, por onde vai partir a criação do figurinista? Dessa ideia, nós vamos falar sobre amor, então eu vou escolher cores, tecidos, caimentos, que ajudem a falar sobre isso. E pensando que é dança, então vai ter muita movimentação, né? Os artistas precisam sempre serem auxiliados pelo figurino, né? E não atrapalhados. Então a gente precisa sempre ter muita clareza disso. É dança? Como vão ser essas movimentações? O que a gente quer passar com esse espetáculo, né? A dança, em geral, a gente sempre quer passar alguma coisa. A função do figurinista também é saber qual o custo daquele trabalho, né? Como que a gente faz, então, o orçamento de um figurino? A gente tem várias formas de trabalhar. Claro que você precisa, como figurinista, saber o custo dos materiais, mas quando a gente está ali em ação, a gente meio que sabe, mas é importante fazer mesmo esse orçamento, ir até a loja, saber mais ou menos quanto você vai gastar. Só que o que acontece? Para você ter esse orçamento, primeiro você precisa saber o que você vai fazer. Você precisa saber qual foi a sua criação. Então, o processo do figurino, ele trabalha um pouco diferente. Ou a gente tem uma verba fechada, então você é chamada para fazer o trabalho já com uma verba. Olha, a gente tem esse valor que vai entrar o cachê da figurinista e todo o custo de produção. Então, compra de tecido, todos os materiais, aviamentos, tecidos, tudo que a gente vai precisar comprar, sapato, acessórios também faz parte, acessórios pessoais, né? Chapéu, bolsa, colar, brinco, tudo isso também faz parte do figurino. Então tudo isso precisa entrar ali nos custos. A costureira, em geral, também sai do orçamento da figurinista. Então a gente já tem um valor fechado, um orçamento, aquele grupo já vai te dar esse valor, então em cima daquele valor você vai trabalhar. Isso acaba esbarrando também na forma como a gente vai criar, porque se eu tenho um valor mais abundante, eu consigo criar o ideal do que eu quero, né? Se eu tenho um valor um pouco mais reduzido dentro daquela produção, eu tenho que fazer a minha criação caber dentro daquele valor. Então isso também é uma complexidade que envolve o processo de criação, porque você vai ter que trabalhar dentro de um orçamento fechado. Tem a possibilidade também de você, como figurinista, né, da figurinista, passar o valor que ela cobra. Isso como artista. Mas o que a gente precisa entender? Que dentro do valor da figurinista sempre vai estar o cachê, né? Então aquele dinheiro que vai ser só para figurinista, isso aqui é o que vai ser pago pelo meu trabalho. E os custos de produção. Tudo isso entra dentro de um valor só. Quando o valor já é fechado, tudo isso faz parte, ou quando a figurinista vai passar o seu valor, ela já tem que colocar no valor daquele trabalho todos esses custos, incluindo a costureira. A costureira também é paga pela figurinista. Às vezes, isso é muito raro, mas às vezes o grupo prefere dividir, né? Pagar separado um valor para a figurinista, que é o valor do trabalho dela, de todo esse trabalho criativo, e arcar com os custos da produção, então fica separado. Mas
isso não é tão legal porque a figurinista ela precisa participar dessa parte da produção. Então ela precisa ir atrás de comprar os materiais. Às vezes a gente pode ter uma assistente também para facilitar o trabalho. Isso acontece muito, de ter uma assistente para fazer essa parte de produção. Mas é importante que isso seja delegado e que isso esteja dentro do que a figurinista idealizou, né? Porque ela fez a parte criativa, então ela sabe qual tecido vai funcionar melhor, quais são as cores e tudo que precisa ali, todos os materiais que vão ser usados. Quem tem a visão geral disso é a figurinista. Então é importante que ela participe ativamente disso, não dá para terceirizar. Então, mesmo dentro do orçamento, né, quando é separado pelo grupo, para a figurinista não fica tão bom, porque ela precisa estar ali ativa nesse processo de saber tudo que vai ser usado, tudo que vai ser comprado e administrar também esses recursos. Então é importante a figurinista ter muita clareza do que ela vai usar para que isso possa ser providenciado e ajeitado ali na nossa produção. Então é isso, obrigada por ter me acompanhado até aqui, espero que tenha ficado claro um pouco sobre como funciona esse trabalho tão maravilhoso e mágico dos figurinos cênicos, e também qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo que a gente esclarece assim que possível. Obrigada e até a próxima!